nem falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Bem-vindas todas e todos na edição 486 do JTT Amanhã com Dignidade. Hoje eu estou substituindo a Rosângela Bion de Assis na apresentação do JTT. Convido a como vocês estão? Me coloquem aí no chat. Está tudo bem? Como é que está o clima em Florianópolis? E vamos iniciando essa manhã com muita dignidade. Convido a todas para comentar, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo. E vamos para a pauta de hoje, porque é uma pauta muito importante. A primeira entrevista foi realizada pela jornalista Rosângela Bion de Assis sobre as ações desumanizadas que atingem os demitidos da Code 7 e da Flex. Essas duas empresas fazem parte de um grupo chamado Grupo Convert, que é aqui de Santa Catarina, e foi muito utilizado pela Code 7 na hora de demitir, desligar os trabalhadores, de um desligamento humanizado. Esse foi o termo utilizado, mas a realidade é muito diferente. E sobre isso que a gente vai tratar nessa entrevista. Para quem não sabe, o prefeito Topázio foi um dos fundadores da Flex. Essa empresa cresce e cria a Code 7, ou Code 7, e depois que assume a prefeitura, o Topázio deixa a presidência do grupo e o conselho administrativo, mas a sua esposa seguiu no conselho administrativo até março de 2023, quando a empresa entra em fins de março numa recuperação judicial e é vendida para um fundo de ações norte-americano. Os trabalhadores que foram demitidos no final de 2022 não receberam pagamento de 13º, não receberam, em média, 6 meses de depósito nas contas de FGTS e têm sofrido ameaças. Demissões que fizeram com que houvesse uma redução de 5 mil empregados do Grupo Convert desde outubro de 2022 até março de 2023. É uma entrevista muito importante que fala sobre as condições de trabalho de uma empresa que é aqui de Santa Catarina e que tem envolvimento do prefeito da nossa cidade. A coluna que viria em seguida, UFSC por Dentro, com o professor Paulo Horta, não vai ocorrer porque ele está no sul do estado e está em campo e sem acesso à internet, mas a gente vai utilizar esse momento para fazer uma homenagem e solidariedade a todos os amigos, familiares da estudante de pedagogia Maria Eduarda Wilpert, que faleceu no último sábado, dia 17. Nos entristece muito e, enquanto Portal Desacato e JTT, nós utilizaremos o espaço da coluna do Paulo para fazer uma homenagem a Eduarda. Em seguida, nós temos a coluna com a Ingrid Sateremauê, Diálogos Indígenas. Depois, a coluna Análise de Economia do Mundo do Trabalho, com José Álvaro Cardoso. E, para finalizar a nossa programação do dia de hoje, temos uma entrevista muito interessante que eu estou muito curiosa para fazer, com muitas perguntas, que é do Erro Grupo de Teatro, que é um grupo de teatro que tem 22 anos de existência, que faz um teatro de rua e que não só utiliza experimentação e apresentações, mas também faz toda uma pesquisa anterior a isso. E todas as suas montagens são frutos de muita pesquisa e pesquisa sobre o cotidiano e sobre aquilo que nos cerca. Então, eles estão com uma pesquisa que estão fazendo entrevistas, tanto na cidade de Florianópolis como de Barcelona, sobre a questão da velhice. Como que se experiencia e como que é a velhice na sociedade que a gente vive e como que isso pode ser visto nas cidades, né, no centro da cidade de Florianópolis. E a partir de toda essa pesquisa que se encerra agora em junho, eles vão fazer, então, vão criar a montagem dessa peça, que vai ser gratuita, aberta ao público. E é isso que temos para hoje, muita informação, e
seguimos agora com o início, com essa primeira entrevista realizada pela Rosângela Bion de Assis. E acompanhem, comentem, compartilhem, e damos início a essa edição do JTT Amanhã com Dignidade. Vem ouvir, vem falar, vem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. Nós, na semana passada, aqui no Portal Desacato, nós divulgamos uma pauta produzida por nós sobre os trabalhadores e trabalhadoras de duas empresas que fazem parte do grupo Convert e que elas entraram em recuperação judicial e como todo esse processo está atingindo os trabalhadores, né, que tiveram seus direitos negados, e todo um clima associado a esse cenário. E hoje, então, a gente vai dar prosseguimento a esse tema. A gente está aqui do meu lado, um trabalhador do grupo, que eu queria agradecer antecipadamente por ele estar aqui presente hoje, para a gente poder conversar, para a gente poder colocar mais dados e mais informações para a nossa audiência ficar a par do que está acontecendo na nossa cidade, porque apesar do grupo ter sede aqui em Florianópolis, ele atua ele também tem em outros estados, tem filiais, né, a empresa tem subsedes, enfim, ela se estende por outros estados do país, mas ela teve origem e é a sede principal atualmente, tanto da Code 7, e da Flex funcionam aqui no centro de Florianópolis, num endereço muito, muito central aqui, que é a Dibimusse, número 460, ali, uma região muito, muito frequentada e conhecida por todos aqui na Grande Florianópolis. Então, eu queria agradecer a presença e a coragem desse trabalhador que está aqui do meu lado hoje. A gente sabe que é sempre um processo, um passo que a gente dá, né, para conseguir divulgar as informações, a gente precisa dar esse passo de coragem, e agora é com esse passo que a gente consegue divulgar as coisas que estão acontecendo, né. E o cenário que esses trabalhadores estão enfrentando, ele começou lá no final do ano passado, e o mais estranho, que chama a atenção dos trabalhadores que viveram esse processo, é que ele teve um momento em que um diretor da empresa fala com os trabalhadores, diz que está tudo muito bem, que as metas estão sendo totalmente atingidas, que o cenário é muito favorável, e dias depois, tudo muda de figura. É sobre essa mudança e sobre tudo que começou a acontecer na vida de vocês que eu queria que a gente começasse a nossa conversa hoje. Vamos lá? Olá, Rosângela. Olá a todos que nos acompanham. Realmente é isso que você comentou. Em meados de novembro, mensalmente a gente tinha uma reunião, né, de resultados mensais da empresa, onde um diretor comentava sobre como andava a empresa, se a gente tinha atingido as metas financeiras ou não, como é que estava esse cenário, né? Desde a pandemia, a maioria das empresas aí sofreram algumas questões nesse sentido, mas pelo menos nessa última, né, em algumas outras também anteriores, reunião de resultados, o que nos foi divulgado é que a empresa estava numa das melhores fases,
né, porque estávamos, diferentemente aí, do mercado considerável, né, onde as empresas não estavam conseguindo atingir as metas, né, estavam com alguns problemas. A Code 7 não, a Code 7 estava só em expansão, né? Então, dentro desse cenário, eu, enquanto trabalhador, né, enquanto funcionário, estava tranquilo, né? Porque eu estava fazendo o meu trabalho, contribuindo para a empresa, e que a gente juntos estávamos conseguindo aí bater nossas metas e viver tranquilamente, né? E daí, no começo de dezembro, no dia, né, do pagamento do salário, a gente foi chamado para uma reunião às pressas e fomos informados de que o salário não cairia na conta, porque a empresa não tinha dinheiro em caixa para poder fazer o pagamento dos salários. Então, aí tem duas situações, né? A primeira delas é que, como uma empresa que até dias atrás estava de vento e poupa, né, não tem dinheiro para poder pagar o salário dos funcionários. E segundo, porque só no dia do pagamento, onde todos estávamos ali ansiosos, né, na expectativa de receber o salário para poder pagar as contas, né, minhas contas, por exemplo, venciam um dia depois. Né, eu tinha um vencimento bem por começo do mês, assim, que sabia exatamente o dia do pagamento, e meus boletos venciam um dia depois, e não ia ter dinheiro para pagá-los, né. No dia, né? A gente até questionou a empresa, mas vocês souberam disso só agora? Né? E a resposta deles foram, então, até ontem a gente não sabia se teria ou não para poder pagar, por isso que a gente está falando só agora. A gente questionou, mas, gente, só ontem mesmo, só hoje que vocês souberam, né? Tanto que a justificativa deles, que a gente perguntou, tá, mas na reunião de resultados estava tudo bem, o que mudou? Aí eles falaram que a Code 7 continuava bem, entre aspas. O que aconteceu é que, dentro do grupo Convert, que é onde a Code 7 está inserida, existe outra empresa, que é a Flex, né, que, coincidentemente ou não, é o maior cliente da Code 7. A Flex estava passando por alguns problemas financeiros, e naquele mês tinha que fazer o depósito ali da primeira parcela do 13º dos funcionários, e a Flex não tinha esse dinheiro em caixa. Então, ele pegou emprestado da Code 7 para poder fazer esse pagamento da outra empresa. Mas ao pegar esse empréstimo da Code 7 para poder garantir o pagamento do pessoal da Flex, não garantiu o pagamento do pessoal da própria Code 7. Né? Então, esse foi a primeira situação que aconteceu, né? E depois daí tudo degringolou. Exato. Nesse cenário que você qualifica como degringolou, né? Começaram as demissões e vocês começaram a ouvir a palavra recuperação judicial, foi isso? Exatamente, Rosângela. A gente, no começo de dezembro, a gente não recebeu nosso salário. A promessa da empresa foi que 10 dias depois, né, eles iriam efetuar o pagamento para todos os trabalhadores. A gente chegou até a questionar que eles formalmente, por um e-mail ou alguma outra forma oficial, nos falassem sobre isso, né, de que não foi possível efetuar o pagamento e vai ser pago até dia 16, porque a gente já estava querendo alguma garantia. Porque até então era certo que no começo do mês nosso salário ia ser recebido e não foi. Agora eles estão dando uma nova data. Será que vão cumprir? Será que não vão? E eles tentaram recuar dessa oficialização, mas alguns dias depois a gente recebeu um e-mail, né? Pelo menos a gente tinha isso oficializado. Antes de chegar esse 10º dia, que realmente eles pagaram, né? A gente recebeu com 10 dias de atraso o nosso salário, e antes de chegar nesse 10º dia, houve a primeira leva de demissões, né? A gente foi demitido. Inicialmente, disseram que por conta de uma reestruturação na empresa, né, e no grupo, eles estavam realmente eles precisavam diminuir o quadro de colaboradores, e no caso eu teria sido um desses contemplados, né, com essa demissão. Mas até então, no momento que eles falaram para mim, comunicaram a demissão, eles disseram: fique tranquilo, nós estamos aqui para te apoiar, você vai receber todos os seus direitos, seja, né, o salário pelos dias trabalhados de dezembro, teu 13º, multa rescisória, saque de FGTS, solicitação de seguro-desemprego, enfim, todos os direitos garantidos pela CLT
estariam garantidos para mim. E por isso eu até saí numa boa, digamos assim, porque apesar, né, de ter tomado um susto com a demissão, porque foi numa primeira leva, então isso não tinha acontecido ainda, né? Então realmente foi no susto que eu fui pego, mas mesmo assim, ok, querendo ou não, eu vou ter os meus direitos garantidos, né? Todo trabalhador está sujeito a uma situação dessa, né? E não seria o primeiro nem o último. E tudo bem, agradeci a empresa pelo período trabalhado e vida que segue. 10 dias depois da minha demissão, eles até falaram, né, que o pagamento da minha rescisão ele seria feito de forma parcelada. Não me disseram em quantas parcelas seriam, mas me falaram por alto que o valor de cada parcela seria, no mínimo, o valor do meu salário, né? E que a primeira parcela eu já receberia 10 dias depois daquele dia que eu fui demitido. Quando faltavam uns 4, 5 dias para esse dia do pagamento da primeira parcela chegar, eu comecei a ouvir boatos de pessoas que já tinham sido demitidos antes que eu sou da Code 7, né? Eu era da Code 7, e trabalhadores que tinham sido demitidos antes de mim, só que trabalhadores da Flex, começaram a relatar que não chegaram a receber a primeira parcela dessa rescisão. E daí me ligou um alerta. Eu entrei em contato com a empresa, com uma funcionária específica que foi intermediária até hoje. Eu não tenho acesso, não tenho contato com a empresa, não sei por essa funcionária, né? Entrei em contato com ela falando, olha, eu fiquei sabendo de um boato, vim confirmar, né, que trabalhadores da Flex que foram demitidos antes de mim não receberam a primeira parcela da rescisão. Isso vai acontecer comigo também? E ela me respondeu, não, fique tranquilo, que Code 7 é uma coisa, Flex é outra. Se lá na Flex não estão pagando, fica tranquilo que aqui a gente garante teu pagamento. Então eu fiquei mais tranquilo. Mas um dia antes desse dia que eu ia receber a primeira parcela, a própria pessoa me liga, né, essa intermediária da empresa me liga dizendo que realmente eu não iria receber nada, né, eles não iriam fazer o pagamento das parcelas, porque a empresa estava entrando com um pedido de recuperação judicial lá em São Paulo, e provavelmente seria acatado esse pedido de recuperação judicial, e por conta da recuperação judicial, todos os débitos trabalhistas seriam, todos os créditos, débitos, não sei muito bem como falar aqui, mas tudo isso referente a verbas rescisórias seria pago pelo plano de recuperação judicial. E foi essa informação. Eu não sabia o que era recuperação judicial, fui correr atrás, né? Entrei em contato com o sindicato, com o SindPD, que tem me apoiado até hoje, né? O próprio sindicato ficou sabendo dessa situação dos demitidos da Code 7 pelos próprios demitidos, porque a empresa em nenhum momento teve a ideia de procurar o sindicato para comentar sobre o que estava acontecendo, né? E assim, a partir disso, a empresa não deu mais informação nenhuma. A gente entrava em contato e eles diziam, tudo vai ser resolvido no plano de recuperação judicial. Mas até então, a visão que pelo menos eu captava dessa informação é que, ok, vai demorar um pouco mais para vocês receberem, mas quando sair a aprovação do plano de recuperação judicial, vocês vão receber 100% do que a gente deve para vocês. Acho que no intuito de tranquilizar a gente e a gente esperar esse pagamento, né? Só que daí meses passaram e hoje a gente sabe aí que esse plano de recuperação judicial, o plano deles é pagar apenas 15% do que nos devem, né? Então, em contato com o sindicato lá atrás, o próprio, né, a assessoria jurídica do sindicato disse, independente de plano de recuperação judicial, entrem, né, judicialmente com uma ação trabalhista para requerer 100% dos seus direitos, né? E foi isso que eu acabei fazendo. Exato. Eu só queria resgatar umas questões que, né, nesse meio tempo também ocorreram e que foram extremamente desgastantes e desagradáveis para você e para muito, assim, tanto para você quanto para os demais trabalhadores, né? Questões que não foram exclusividade, né, para você. Por exemplo, quando você descobriu que também os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não estavam sendo feitos devidamente? Então, isso, antes mesmo da demissão, eu já estava meio que de olho
né? Frequentemente, não vou dizer se de 4 em 4, de 5 em 5 meses, eu mesmo entrava lá no meu FGTS e via o extrato, né? Até porque, assim, na folha de pagamento, todo mês era depositado para mim. Tinha um valorzinho lá referente ao FGTS, que para mim a empresa estava depositando. Mas de vez em quando eu acessava o meu FGTS, verificava o extrato e via que um mês não foi depositado, o outro foi, depois foi depositado em atraso, né? Mas desde em média do mês 6, do mês de junho de 2022, esses valores não eram depositados. Até eu estava mais de olho porque eu estava com a pretensão de comprar um imóvel, né, e utilizar do meu FGTS como parte de valor de entrada aí nessa negociação imobiliária e tal. E por isso que eu estava acompanhando, né, até para saber, bom, isso vai acontecer lá em 2023, mas eu quero saber mais ou menos quanto que eu votei e tal, e vi que isso não era depositado. Eu não cheguei a questionar diretamente para o RH da empresa sobre essa situação, porque, bom, quando chegar no momento que eu foi concretizar, né, essa compra imobiliária, eu entro em contato com eles para a gente tentar resolver essa situação, né? Mas hoje, em contato com outros trabalhadores demitidos, eu soube que outras pessoas já estavam de olho nessa questão do FGTS e já tinham questionado a própria empresa quanto a isso, né? E a resposta da empresa foi que a lei permite que esse depósito não seja feito mensalmente, né? A lei realmente permite isso, depois quando você faz o pagamento tem ali um cálculo de multa, juros, e etc., que a empresa paga, né, por esse atraso do depósito, e que eles falaram, assim, que não era interesse da empresa em estar pagando, em estar depositando esses valores de FGTS para os trabalhadores, e se por acaso surgisse algum trabalhador com essa questão imobiliária ou alguma outra questão que legalmente o funcionário poderia ter acesso, né, a esse valor do saldo de FGTS, provavelmente o funcionário entraria em contato com eles e eles fariam um depósito desse funcionário específico, né? Mas depois que ocorreram as demissões, aí eu fiquei sabendo, né? Porque muitas pessoas tenho colegas ainda que continuam trabalhando dentro da empresa, por exemplo, e eu fiquei sabendo que depois que eu fui demitida em algumas reuniões, os próprios funcionários, já com certo receio do que estava acontecendo, né? Ninguém sabia quem poderia ser o próximo, né, a ser demitido e ficar sem direitos e tal, eles levantaram a mão lá dentro e questionaram, né, e o FGTS, né, e um diretor claramente falou que eles não têm interesse de fazer os depósitos de FGTS, e mesmo quando eles depositassem, eles iam recorrer, não sei de que forma, que eu também não entendo muito juridicamente falando, mas eles iam tentar recorrer de alguma forma para pagar só realmente o valor do depósito sem pagar qualquer tipo de acréscimo, né? Porque eles não têm esse interesse. Certo. Uma outra situação que também chama a atenção é que, no seu caso, foram duas situações em que a empresa enviou documentos para você, pedindo a tua assinatura, pedindo a tua anuência, como se eles tivessem pago valores que eles não tinham pago. Isso também aconteceu no momento em que enviaram, inclusive, o informe de rendimentos para fim do pagamento do imposto de renda de 2022. Ali eles enviaram um documento para você, incluindo verbas que você nunca viu, não é mesmo? Exatamente. O último valor que eu recebi da empresa foi meu salário referente ao mês de novembro de 2022. Eu não recebi o salário dos dias trabalhados em dezembro, não recebi segunda parcela de 13º, não recebi esses pagamentos em atraso do FGTS, né? Não recebi a multa rescisória, não recebi, enfim, todos os valores de verbas rescisórias, eu não recebi nenhum, né? A questão do aviso prévio, né, também, que é calculado ali, eu acho que eu tinha uns 45 dias de aviso prévio, não recebi nada referente a isso. Teve até uma situação que, referente ao dissídio, né, até já complementando aqui, o dissídio anual, né, de aumento de salário, todo feito, para a nossa categoria, feito no mês de agosto, né, e naquele ano de 2022, ficou combinado entre sindicato e empresários que, eu acho que eram 10%, se eu não me engano, né, de aumento salarial, ficou, acho que 5%, vou chutar um número aqui, tá? Eu não lembro exatamente quais eram os números, mas vamos supor, né? Metade, 5% ia ser pago a partir do mês X, e a partir de janeiro de 2023,
seriam pagos os demais 5%, né? E, ok, fui demitido em dezembro, mas meu aviso prévio ia até dia 30 de janeiro. Então, eu teria direito a esses 5% a mais no cálculo da minha rescisão, a partir aqui do aviso prévio que mudava, virava o ano, né? E isso, nesses documentos que a empresa me passou, que eram os documentos da rescisão, né? Que inicialmente ia ser feito de forma presencial, mas eles recuaram e foi feito tudo de forma digital. Eles mandaram esses documentos com todos os cálculos, valores, etc., não considerando esses 5% de aumento legal do dissídio, né? Isso depois até a gente pediu uma revisão e eles não fizeram. Na ação trabalhista isso está correndo, né? Mas nos documentos tinha lá um documento de quitação de verbas rescisórias, porque tinha 2 documentos, um que era a especificação, o detalhamento do cálculo, né? Tudo que eles me deviam, seja o valor com descontos ou não também, eles me descontaram alguma questão, acho que de vale alimentação. Porque eles tinham depositado para 30 dias e eu trabalhei menos, né, durante o mês de dezembro e tal, tudo certo nesse sentido. Mas aí tem um outro documento que era, eu declaro que recebi, né, era uma declaração de quitação, eu declaro que recebi todo esse valor X aqui e ponto. Obviamente que eu não assinei, né, e daí a minha surpresa também foi quando em março eu solicitei um informe de rendimentos para poder fazer minha declaração do imposto de renda, e quando eu fui ver, tinha lá declarado que eles me pagaram o salário de dezembro, me pagaram o aviso prévio, me pagaram o 13º, me pagavam multa rescisória, tudo que eles não me pagaram estava descrito lá. Aí eu fiquei, nossa, mas como é que eu vou declarar uma coisa, que eu recebi uma coisa que eu não recebi? Né? Então, eu fui consultar um escritório de contabilidade, contei a situação, e uma das contadoras do escritório me falou assim, trabalhador, legalmente falando, é você que tem a obrigação, você que tem o dever de cobrar à empresa o documento certo. Porque se a empresa declarar esses valores, não vai ter nenhum tipo de problema para ela, mas se você declarar, você vai ter. Né? Porque você está declarando que você recebeu algo que você não recebeu. Então, esse dever de questionar a empresa e pedir uma retificação é sua. Agora, se mesmo você pedindo, a empresa não te repassa essa retificação, aí sim você tem base legal para poder cobrar judicialmente deles. Né? Então, assim, em março eu recebi um informe incorreto, eu relatei que estava incorreto, pedi a retificação. Eles em nenhum momento... Eles demoraram, acho que umas 4 semanas para me responder, dizendo que os valores estavam corretos, por mais que eles não tinham me feito o pagamento daqueles valores, eu poderia declarar como valores a receber, só que isso no informe não estava a receber, estava como recebido, né? E tentaram me engambelar, digamos assim, nesse sentido. E daí, somente quando eu falei que eu já tinha entrado em contato com um escritório de contabilidade e que eles me disseram isso, isso e aquilo, e que se eles não me fornecessem o documento retificado, eu poderia, né, abrir uma ação contra eles na justiça, menos de uma semana depois, mas já foi por volta do dia 20 de maio, quase, né, no final do prazo para declaração, eles me deram um documento retificado e eu consegui fazer a minha declaração corretamente. Porém, eu soube de outros funcionários que também foram demitidos, cuja retificação não foi entregue. Exato. É impressionante essa informação. E tem uma outra situação que eu também queria que você relatasse aqui para a nossa audiência, que tem a ver com inclusive com a devolução do equipamento, do computador empresarial que você tem, já que você, a grande maioria dos trabalhadores trabalham remotamente, e nem isso foi viabilizado de uma forma tranquila, não é mesmo? Exatamente, Rosângela. No dia que eu fui demitido, eles marcaram uma homologação presencial da rescisão para início de janeiro, né, daquele ano. Desse ano, né, no início de janeiro de 2023. Na semana do Natal de 2022, eles me ligam dizendo que essa homologação de forma presencial havia sido abortada e ia ser feito tudo de forma digital. Essa devolução dos equipamentos, né, porque tem funcionários que
não tem só um notebook, mas tem celular corporativo e algumas outras coisas, inicialmente tinha sido solicitada para a gente fazer nessa homologação presencial. No dia da homologação da rescisão, a gente levaria esses equipamentos e os devolveríamos. Como foi abortada a homologação da rescisão presencialmente, e foi feita de forma digital, em fevereiro de 2023, eles mandaram um e-mail para a gente, dizendo que a gente confirmasse, eles estavam passando um endereço que eles tinham no nosso cadastro, pediram para a gente confirmar esse endereço, porque eles nos enviariam um código de rastreio dos Correios, para que a gente fosse na agência mais próxima da nossa residência, para entregar esses equipamentos, né, através desse código. Ou seja, a gente não precisaria pagar nada, né? A gente só postaria nos Correios os equipamentos e eles receberiam posteriormente. Eu confirmei esse e-mail, eu confirmei meu endereço na época e nunca mais recebi e-mail algum. Então, esse código eu nunca recebi, né? E ok, assunto esquecido, né? Eu também não fui... a minha vida continuou, eu tive outros afazeres, outras coisas, a máquina estava aqui disponível, né, para eu entregar, mas eles não me diziam qual forma. E daí, em meados de abril, eu recebo um e-mail, na metade de abril eu recebo um e-mail, dizendo assim, vocês têm até o dia 28 de abril para poder devolver aqui na sede da empresa, presencialmente, os equipamentos que estiverem com vocês. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de horário X a Y, e é isso. E daí complementava, se até o dia 28 vocês não nos devolverem, você, no caso, estava nominal, né? Você não devolver os equipamentos, nós iremos registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Aí eu me pergunto, como é que eles vão registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita se eu nunca me recusei a devolver esse equipamento, né? Então, assim, mais uma vez, eu me senti ameaçado, entre aspas, aqui, né? De estar fazendo algo, de eles sugerirem para mim que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Mas não. Tanto que eu respondi esse e-mail dizendo, olha, eu nunca me recusei a devolver esse equipamento, só que uma hora vocês dizem que eu tinha que levar para vocês. Numa outra hora vocês dizem que vocês iam enviar um código de correios que até hoje não enviaram. E agora vocês dizem que eu tenho que comparecer até dia tal, de forma presencial, aí no horário que vocês estão delimitando. Eu não trabalho mais para a empresa. Eu tenho outros horários, tenho outra rotina. Eu não consigo, dentro dos horários que vocês me falaram, fazer essa devolução para vocês, indo aí no prédio de vocês. Então, assim, a máquina está aqui. Se vocês quiserem vir até a minha casa, a gente pode combinar um horário, um dia. Vocês querem que eu coloque através dos correios? Não sei. Um cenário em que você já citou atraso e não pagamento de salário, pedir assinatura, enviar documentos que incluem pagamentos que nunca ocorreram, dificultar a devolução de equipamento corporativo e ameaçando com boletim de ocorrência por apropriação indébita, atraso até no acesso ao seguro-desemprego, não pagamento de verbas rescisórias, e todo esse cenário, ele é qualificado numa rede social muito conhecida por quem nos acompanha, que é o LinkedIn, como um tratamento humanizado dos desligamentos, porque, na verdade, até no meio corporativo se evita usar a palavra demissão, né? É desligamento, como se o trabalhador tivesse um botão, né? Você concorda com essa qualificação? Tanto não concordo, Rosângela, que foi mais uma surpresa negativa no meio de toda essa história. Em janeiro, né, eu estou com todas essas coisas acontecendo, eu me deparo com publicações nas redes sociais, principalmente o LinkedIn, que é uma rede social corporativa, né, profissional, com depoimentos e informações de funcionários da empresa, de um diretor e da pessoa responsável ali pelo RH que faz o intermédio, né, entre os demitidos e os desligados e a empresa, comentando que para o mercado, né, infelizmente, contra a nossa vontade, chegou no dia que a gente precisou fazer esses desligamentos, assim, assado,
E só que nós estamos dando todo o apoio a esses profissionais que muito colaboraram com a gente está prestando um apoio aqui muito humanizado para essas pessoas, porque a gente acredita nas pessoas, e esse discurso maravilhoso, né? Quando eu li isso, eu pensei em duas coisas. Bom, primeiro, eles não estão omitindo a informação para o mercado de que realmente aconteceram esses desligamentos, então até aí tudo bem, né? Porque poderia também estar vendendo qualquer outra coisa a não ser isso, né? Mas foram sinceros ali com o mercado nesse ponto. Porém, estavam na descrição deles, que estavam oferecendo um suporte totalmente humanizado, isso não coube para mim nessa situação. Porque eu não estava sentindo isso, né? Meus direitos foram negados. Eu não recebi um centavo, como você acabou de falar na introdução a esse tema, houve um atraso ali da entrega dos documentos para eu solicitar meu seguro-desemprego, então eu não tinha recebido nada, né? E foi só no final de janeiro que eu consegui receber minha primeira parcela de seguro-desemprego, né? E diante desse cenário eu digo assim, não, gente, que forma humanizada é essa? O que a Codeserve entende por humano? Né? E com esses questionamentos, eu comentei nessas publicações deles, questionando justamente isso. Olha, que bom que vocês estão dispostos a oferecer um tratamento humanizado para quem foi demitido, para quem foi desligado, mas até agora eu não estou percebendo esse apoio. É possível vocês darem esse apoio no que tange ao pagamento das verbas decisórias, FGTS atrasado, e fui expondo toda a situação que eu e outros trabalhadores estávamos passando. A partir desse momento, não deu 20, 30 minutos depois que eu comecei a fazer esses questionamentos em comentários dessas publicações, que eles bloquearam os comentários, eles removeram algumas das publicações que eles estavam falando sobre isso, né? E eu tinha printado essas publicações, os meus comentários, o que eles tinham dito, e daí, por conta desse bloqueio e dessa remoção deles, eu passei a divulgar esses prints, justamente com o intuito de fazer esse mercado estar ciente do que estava acontecendo. Não é possível, né, que eu, enquanto trabalhador prejudicado, ainda seja o vilão da história. Porque foi isso que aconteceu. Quando isso surgiu à tona ali na rede social, nesse mesmo dia, eu recebi 2 ligações. Eu recebi uma ligação de um ex-gerente meu e uma ligação dessa própria responsável lá, intermediária do RH. Né? Em ambas as ligações, eles diziam, tentavam me convencer a parar com esse tipo de publicação, porque senão eu não ia conseguir mais emprego nessa área. Né? Esse era o discurso. E dizendo também, a responsável pelo RH me disse que eu tinha 24 horas para remover essas publicações, senão ela registraria um boletim de ocorrência, novamente aqui o boletim de ocorrência, né, contra mim por crime digital. Assim, eu soube que essa ligação foi feita para outras pessoas que compartilharam esses meus comentários, e essas pessoas prontamente, ao ouvir boletim de ocorrência, elas removeram as publicações, mas eu, assim que desliguei o telefonema, entrei em contato com o meu advogado, porque na minha cabeça, eu disse, bom, eu não estou inventando informação, eu estou dizendo a verdade, estou fazendo questionamentos legítimos ali. Então, eu não estou difamando ninguém, e se eu estou difamando, eu só estou contando o fato de uma situação que aconteceu. Se essa situação em si, ela é difamatória, as pessoas que fizeram essa ação é que reflitam sobre, né? E o advogado me falou, não, você está completamente correto, não tem crime nenhum nisso que você está fazendo, e daí eu me deparei justamente com isso, porque outras pessoas, outros trabalhadores que estavam ainda na empresa, alguns deles ainda continuam até hoje, me mandaram mensagens, nossa, cara, o que você está fazendo? Né? A empresa não está te pagando, não é porque ela não quer, é porque ela não tem. E se você ficar fazendo isso, você vai prejudicar a imagem da empresa, e daí sim que a empresa não vai conseguir se recuperar, e até a gente que continua aqui vai se ferrar, digamos assim, né? E daí nisso eu reflito, até quando na nossa sociedade o empresário vai ficar como mocinho e o trabalhador vai ficar como vilão? Porque nessa história específica, o maior prejudicado fui eu.
né? Eu não recebi o que a empresa me devia e eu aqui que sou ruim da história? Como assim? Como assim? Exatamente. Só para a gente encerrar, esse processo ele não está ainda finalizado, né? Tem muitos desdobramentos ainda. A recuperação judicial, ela tem um processo que ainda seguem pessoas tendo seus direitos negados, seguem pessoas, inclusive, sendo contratadas por essas empresas, e segue um processo que tem que apresentar, existe um plano de recuperação judicial que precisa ser apresentado por um grupo de credores, que são pessoas que têm valores a receber dessas empresas, aí incluídos tanto os trabalhadores como outros empresários, sendo que o valor, inclusive, dos trabalhadores, que apesar de ser as verbas trabalhistas, apesar de serem o maior número de credores, são mais de 13 mil credores, não é o maior valor a receber, são em torno de 46% do montante da dívida do Grupo Convert. E, então, a minha pergunta final é: você está conseguindo acompanhar os desdobramentos finais desse processo? Existe... eu sei que vai precisar isso ser apresentado em assembleia, eu acho que essa assembleia ainda não foi marcada, mas já está meio que definindo, todo o processo está rolando muito na vara judicial, está rolando na vara judicial de São Paulo, ou seja, não tem muita chance dessa assembleia acontecer aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, então até o acesso dos trabalhadores a essa assembleia está extremamente dificultado, né? Pessoas demitidas que não receberam nenhum centavo da empresa e agora uma assembleia em São Paulo. Então, como é que você está acompanhando esses desdobramentos, digamos assim, os finais desse processo? Não os finais finalmente, mas, digamos, os últimos. Então, realmente, eu entendo esse plano de recuperação judicial como um plano de postergação, realmente, né? A empresa tem feito desde o início de tudo para postergar o máximo possível esses pagamentos, né? Até um último comentário do item anterior, sobre a questão das ameaças, dos telefonemas e tal, eles denunciaram, me denunciaram por difamação na plataforma LinkedIn, né? Tive 2 notificações e o LinkedIn mesmo entrou em contato comigo. Se eu tivesse uma terceira, eu seria banido da plataforma, que ia me prejudicar profissionalmente também, porque várias empresas recrutam através do LinkedIn, né? E referente à recuperação judicial, da mesma forma que, por exemplo, eu, na minha ação trabalhista individual, para poder receber os meus direitos, né? As verbas rescisórias que são a mim devidas, a empresa não compareceu à audiência que foi marcada pelo juiz, isso já me indica que a empresa não está nem aí, né, para essa situação, né? Ela não tem esse interesse de vir conversar, não tem esse interesse de tentar resolver. E a questão da recuperação judicial é assim, ela está sendo feita num processo lá em São Paulo, onde os trabalhadores daqui não vão conseguir ter acesso a essa assembleia, porque a assembleia vai ser feita num espaço lá. Provavelmente até o início de julho a gente vai saber dessa data, né? E nessa assembleia ela é importante porque é onde vai ser feita uma votação. Todos os credores, ou seja, todos os trabalhadores demitidos que forem votar, né, que conseguirem ir fazer essa votação, vão decidir se o plano é aceito ou não, né? E se o plano for aceito, essa questão eles vão pagar. A gente daí vai ter que escolher entre 2 opções de pagamento. Ou a gente aceita apenas R$350 e damos a dívida por quitada, ou então eu aceito receber 15% do que me é devido, né? E tudo isso numa situação em que já existe essa dificuldade de nós trabalhadores. Por exemplo, eu resido na Grande Florianópolis, eu não tenho condições de ir para essa assembleia em São Paulo, né? Vários credores trabalhistas são funcionários ativos ainda, né? Porque teve ali atraso de salário, ou um 13º aqui que não foi pago, e esses poucos valores para as pessoas que estão trabalhando ainda entraram nesse plano de recuperação judicial também. Então, o que a empresa está fazendo lá dentro, né? Ela está pegando procurações assinadas por esses trabalhadores lá de dentro, dando permissão para que a empresa os represente nessa assembleia em São Paulo. Então, assim, a empresa tem
filiais em São Paulo? Tem. Então, provavelmente tem trabalhadores que foram demitidos que residem lá em São Paulo? Tem. Mas é uma pequena minoria, acredito eu, que podem vir ou não a estar presentes nessa Assembleia, mas a maioria esmagadora, né, desses demitidos não vai estar presente lá, e aqueles que conseguirem vai ser através dessas procurações, que a própria empresa vai estar representando. A empresa tem um interesse, que é que o plano seja aprovado, para poder pagar no máximo esses 15%, né, do que é devido realmente ao trabalhador, e o trabalhador, acredito eu, que tem o interesse de receber 100%. Né? Mas a empresa tem em mãos algumas procurações do trabalhador, permitindo que a empresa vote por ele. Né? Então assim, não sei quais são os desdobramentos a partir de agora, mas pelo que se comenta, pelo que se levanta de informação, esse plano deve vir a ser aprovado, né? Então, esse atendimento humanizado que a Code 7, a Flex e o Grupo Convert está oferecendo, né? A gente te deve um valor, e desse valor a gente vai te pagar no máximo 15% e desse por satisfeito. Porque eu tenho um colega que ainda continua trabalhando lá, e ele comentou comigo que o discurso lá, quando foi feito, falado sobre essas procurações, sobre os planos, né, da recuperação judicial internamente dentro da empresa, isso sempre de forma não oficial, né? Eles não mandam e-mails oficiais sobre isso, é sempre em reuniões que se comenta, né? Mas o discurso da empresa para os colaboradores ativos ou vocês aceitam esses 15% ou vocês não vão ganhar nada. Nesse tom, assim, né? Então, o desdobramento, pelo que eu acho, infelizmente, é isso que vai acontecer. Esse plano vai ser aprovado e a maioria dos trabalhadores demitidos vão receber no máximo esses 15%. Né? Portanto, né, se você que está me ouvindo aí, né, é algum trabalhador desligado do Grupo Convert e você não sabe dessa informação, você pode recorrer judicialmente, né, numa ação trabalhista para requerer os 100% do que é devido. Né? Então, assim, independentemente do valor que for aprovado lá na recuperação judicial, se você entrar com uma ação individual, você pode conquistar os 100% do que lhe é devido. Correto. Eu acho que com essa informação a gente vai fechando essa conversa, agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, porque essa é a nossa grande missão, dar visibilidade a testemunhos como esse. E continuamos acompanhando essa realidade, porque, como você mesmo colocou, é um processo que ainda está em andamento, então a gente vai continuar acompanhando ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, demitidos ou não, desse grupo que tanto prejuízo está causando a tantas famílias, né? Porque a gente sabe que por trás de cada pessoa tem uma família. Um grande abraço e até breve. Obrigada, até breve. Opa, a Juliana me colocou em tela, mas era o Zé Álvaro antes, então vou passar para a coluna do José Álvaro, né? Vamos falar aqui o nome correto, né? Não tem toda essa intimidade. O Raul aqui me policiando aqui embaixo. José, vou te chamar já em tela. Muito bem-vindo, economista do Diese, nosso grande colunista de todas as quintas-feiras. Fica com você. Obrigado, querida. Obrigado, Sofia. Tu sempre preparada, hein? A Sofia não é pega de surpresa de hipótese alguma. Claro que pode me chamar de Zé, Sofia, apesar da correção aí do companheiro Raul, mas o pessoal todo, meus amigos, o pessoal do meu círculo, do movimento sindical, todo me conhece como Zé Alva. Então é tranquilo. Raulzito, bom, quero cumprimentar todos, a Sofia, que eu já cumprimentei, a Rô, o Raul,
demais companheiros aí da organização do JTT, a audiência e tal. Fico feliz de estar novamente aqui conversando um pouquinho com vocês sobre temas da economia e do mundo do trabalho, né? E, Raul, em relação à tua mensagem aí, eu vou fazer o possível para estar no Café Colonial, vou ver direitinho a data e vou tentar me organizar para estar presente e cumprimentar vocês por mais esse Café Colonial, porque essa atividade sempre marca, né, um momento, uma data importante da luta e da história do desacato, que é uma história muito bonita e já com uma vida relativamente longa, né? Se eu não estou enganado, completará ou completou 16 anos esse ano, se não me falha a memória. Queria falar um pouquinho sobre os sindicatos, né, que é o mundo no qual eu trabalho já há muitos anos, porque eu estou há muitos anos no Diese. Com o padrão de desemprego e subemprego, né, e com os salários existentes no Brasil, não é por acaso, meus amigos, que cerca de 23% da população brasileira, mais ou menos 50 milhões de compatriotas aí, dependem do Bolsa Família para não passar fome. Isso é um negócio inacreditável, né? Num país capitalista subdesenvolvido, ter um número desse, quase um quarto da população que depende do Estado para se alimentar. Isso revela a crise do sistema capitalista, seja na periferia, seja no centro capitalista, né? É a maior da história. Vocês percebem que em 2014, antes do golpe, o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU, né? O país não tinha uma epidemia de famintos como tem hoje. Isso revela, no meu entender, a regressão que significou o golpe de 2016, regressão econômica, social, política. Uma política pública, vamos falar a verdade, em qualquer área, que empurra mais da metade da população à condição de insegurança alimentar, no país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o terceiro maior produtor do mundo, o maior produtor de proteína animal, né? É uma política errada, para dizer o mínimo, né, para não usar uma palavra mais forte aqui, por princípio. Na verdade, não se trata de um erro, né? De quem provocou isso não errou. Era intencional mesmo, né? Mas isso é uma discussão mais longa. O arroxo de salários e renda é um mecanismo pesado de compensação da crise estrutural que atravessa o sistema capitalista mundial há muitos anos. O melhor instrumento para os trabalhadores tentarem evitar que a exploração se torne uma superexploração é lutar por sindicatos fortes que defendam genuinamente os interesses da classe trabalhadora. O surgimento do sindicalismo no Brasil carrega as características de um país cujo capitalismo se desenvolveu de forma tardia, atrasada, insuficiente, e no qual predominava o capital agrário, né, após 400 anos de regime de brutal escravidão. A normatização do trabalho é muito recente no Brasil, do ponto de vista da história. Na Revolução de 1930, que teve como líder Getúlio Vargas, o Brasil praticamente não tinha direitos. O Ministério do Trabalho, por exemplo, foi criado em 1930. O trabalho das mulheres foi regulamentado em 1932 e o salário mínimo foi criado apenas em 1938 e começou a vigorar, começou a ser pago, na verdade, em 1940. Os sindicatos do Brasil surgem atrelados ao Estado, com o objetivo, dentre outros, de mantê-lo sob rédea curta. Dentre outras exigências, inclusive, os sindicatos só eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, que fornecia ao Estado grande poder de controle das entidades. Não havia liberdade e autonomia sindicais até pelo menos o final da década de 80. De 1980. Na condição de primeira e mais importante linha de defesa do trabalhador, os sindicatos se movem, historicamente, sob violento fogo cerrado. Além dos ataques patronais, há inúmeras outras dificuldades no trabalho de sindicalização e de arregimentação de pessoas para o trabalho coletivo. No mundo todo há uma mobilização de trabalhadores que pode ser considerada de baixa intensidade, que impacta bastante o trabalho de sindicalização e ação geral do sindicato no mundo todo, inclusive no Brasil. A sistemática desqualificação dos sindicatos em geral torna muito difícil os trabalhadores na base
enxergarem a importância que exercem os sindicatos nas suas vidas. A cultura de valorização do indivíduo, tão cultivada na sociedade a partir da propaganda neoliberal, leva os trabalhadores a achar que conseguem resolver seus problemas solitariamente, sem a ajuda do sindicato. Uma parcela dos trabalhadores imagina que, se trabalhar muito mais do que a média, conseguirá ser reconhecida pela empresa e subir profissionalmente sem precisar da ação coletiva do sindicato. E isso é verdade. O problema é que essa fórmula funciona para um trabalhador e milhares. Essa que é a questão. Não funciona para o conjunto dos trabalhadores. Se a gente analisar a história com atenção, a gente constataremos que não há concessões da burguesia na história. Todos os direitos existentes são frutos das lutas coletivas dos trabalhadores. Absolutamente todos. A vida duríssima do trabalhador, desemprego, baixo salário, péssimas condições de trabalho, assédio moral, etc., dificulta que ele pare para refletir sobre questões de grande importância. A situação é tão desfavorável que o trabalhador tem que parar para ouvir os argumentos ou melhor dizendo, o trabalhador nem quer parar para ouvir os argumentos dos sindicalistas, independentemente do assunto. Ele viu que é sindicalista, ele desvia o caminho. Dessa forma, textos e materiais, em geral, produzidos pelo sindicato, não são lidos pela maioria dos trabalhadores, ou por falta de tempo, ou por medo, ou por desinteresse, ou por falta de curiosidade, e assim por diante. Também o assédio moral e a superexploração dificultam muito o trabalho dos sindicatos. O trabalhador, pressionado pelo conjunto das dificuldades, muitas vezes espera do sindicato vantagens de caráter assistencialista, as quais a entidade não consegue oferecer por crescentes limitações financeiras, especialmente depois do golpe de 2016, né? Onde acabou, por exemplo, o imposto sindical. É certo que o assistencialismo não deve ser praticado como um fim em si mesmo. A assistência não é função da entidade sindical, que em geral nem dispõe de recursos para praticá-lo. Os sindicatos são quebrados, em sua maioria. Porém, dada a extrema gravidade da crise econômica atual, de desemprego recorde e franco empobrecimento da classe trabalhadora, se o sindicato dispuser de condições, eu penso que ele deve amparar o trabalhador em suas dificuldades, assistir com alimentação, eventualmente, o trabalhador. Normalmente não existe ação sindical, como se sabe, no meio da fome. É muito difícil, pode até haver, mas é muito difícil. Não me refiro à assistência social tradicional, à crítica e como um fim em si mesmo. É uma ajuda que o sindicato pode prestar ao trabalhador desempregado de sua base, se isso não ameaçar a própria sobrevivência da entidade, claro. Mas sempre vinculando essa ajuda a um processo de formação básica sobre o sindicalismo, deixando claro para o trabalhador que a sua situação não é uma fatalidade, e sim resultado direto da exploração que ele sofre. Isso é fundamental. Uma grave dificuldade da ação sindical é que, historicamente, há uma sonegação à população em geral, e à juventude em particular, da história dos direitos e dos sindicatos, em geral. Isso ocorre na escola tradicional, nas instituições, nas empresas, nos meios de comunicação, na universidade, etc. A história em geral é desconhecida, mas principalmente a história dos trabalhadores, que são maioria absoluta da população. Os trabalhadores são 95% da população, no mínimo. Em consequência, uma parcela significativa da população, especialmente a juventude, supõe que os direitos existentes caíram do céu, ao invés de serem frutos de décadas de muita luta, e muito sangue, muito suor. Essa visão ahistórica dos direitos, por ironia, foi violentamente negada pela história recente a partir do golpe de 2016, quando os direitos foram destruídos em escala e velocidades industriais. A tarefa de sindicalização requer conhecimento do sindicato e de algumas noções de economia e da política que a maioria dos trabalhadores não dispõe. Um fenômeno que dificulta a sindicalização também é a política antissindical, com a disseminação de calúnias, associação do sindicato com desemprego ou corrupção, e inclusive demissão
em caso de filiação ao sindicato. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. No setor privado, no setor público é mais difícil, mas acontece também. Esse conjunto de ações dificulta muito o trabalho sindical, porque a empresa exerce grande influência sobre o trabalhador, na medida em que a vida deste e de sua família dependem do emprego. O trabalhador desempregado no sistema de atendimento à população que existe no nosso país está frito, ele quase que migra imediatamente para a fome, né? Ainda que hoje existe o Bolsa Família, que, como eu falei no início, acaba acolhendo quase 1/4% da população brasileira. Uma assessoria muito importante que os sindicatos dispõem no Brasil é o DIESE, que existe desde 1955 e que ajuda os seus sócios na área de pesquisa, assessoria e educação sindical. Se precisar, se é do sindicato e está com dificuldades do ponto de vista técnico, especialmente na área da economia, procure o DIESE. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço a todos os amigos e companheiros do Desacato e também da audiência. Excelente semana a todos vocês. Agora, audiência, a gente vai utilizar um momentinho da coluna que entraria agora o Paulo Horta, que talvez consiga entrar. Ele apareceu aqui, mas saiu. Vamos ver se ele consegue entrar para fazer um comentário, né, na sua coluna. Mas a notícia que eu trago aqui é uma notícia triste, que é do falecimento de uma estudante de pedagogia, do curso de pedagogia da UFSC, que é a Maria Eduarda Vilper de Lopes, que faleceu no último sábado, dia 17. E nós queremos aqui, enquanto JTT, Portal Desacato e Cooperativa Comunicacional Sul, nos solidarizar com a família, com os amigos, com os colegas, com todo o curso da UFSC, porque o falecimento da Maria Eduarda é uma grande perda. E eu vou ler aqui um trecho modificado, que é de uma nota que foi escrita pela União da Juventude Comunista em homenagem e memória. Vilpert ingressou em pedagogia na UFSC em 2019.1 e desde seu primeiro momento buscou se integrar com as colegas do CALP, que é o Centro Acadêmico de Pedagogia, e com a luta do movimento estudantil. Antes mesmo de entrar no curso, ela já estava ativa, organizando grupos com os calouros e fortalecendo os vínculos da comunidade que ela viria a ser parte nos meses seguintes. Nesse mesmo ano, atuou ativamente na articulação do curso com a ocupação Marielle Franco e na construção da greve estudantil da UFSC. Seu espírito de luta jamais vingou, assim como ela jamais deixou de ser uma figura presente, agitadora e animadora para o seu curso. Lutadora, colega e amiga, Vilpert deixa a nós saudade e um legado para não ser esquecido. Relembramos e celebramos a vida de Vilpert, luta e luta não se excluem, pelo contrário, se fortalecem nesse encontro contraditório e pesaroso. Nossa luta é tão forte por quanto a luta de nossa amiga foi forte e presente junto de nós. Nossa luta será também agora tão mais forte porque buscaremos a força e reencontraremos Vilpert diariamente nas batalhas por uma nova universidade, por uma nova sociedade. E por isso dizemos Vilpert presente. E essa foi uma faixa que foi colocada no Centro de Educação, no SED, na UFSC, em homenagem a Vilpert. Aqui é uma foto dela muito bonita e a pedagogia é de luta. E me emociona um pouco, porque é muito triste perdemos uma colega, uma amiga e uma lutadora que lutava por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, popular, e que esse sistema e essa vida que destrói seres humanos ceifou a vida dela da gente, né? Que adoece física e mentalmente. Então, Vilpert segue presente nas nossas lutas e na nossa memória, para que mais nenhuma jovem perca a sua vida por esse sistema que nos mata e nos adoece. Vilpert presente. Agora, eu gostaria que o Juliano colocasse aí um separador para a gente entrevistar
o nosso próximo entrevistado, que é o Luiz Henrique Cudo. Bem-vindo, Luiz, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Olá, bom dia. Bom dia. Ele faz parte do Erro Grupo de Teatro, que é reconhecido por suas montagens originais, fruto de muita pesquisa, experimentação, apresentações que já foram feitas em 70 cidades do Brasil, além, né, de cidades no exterior, cidades do México, Nova York, Buenos Aires, Bogotá, enfim, entre diversas outras. Estão realizando agora uma série de entrevistas nas ruas de Florianópolis e de Barcelona para a criação de um espetáculo teatral que tem como tema a velhice, as memórias, as relações na rua e a relação com a velhice. O espetáculo vai ser apresentado gratuitamente para a população. Acho que a data é março, né, do próximo ano, quando o Erro vai completar 23 anos. Para iniciar, Luiz, eu gostaria que você apresentasse o grupo, né, falasse um pouco sobre a trajetória de vocês e sobre a escolha desse nome, que eu achei curioso. Certo. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos que estão assistindo, vocês, obrigado por me receber também aqui para poder falar um pouco sobre esse trabalho, mas também gostaria de prestar meus sentimentos a você e aos amigos e familiares da Vilpit, né. Lamento muito por essa situação, mas como também ficou bem claro, assim, na tua fala, né, tudo isso também, o luto é luta e a gente, né, tem que levar e honrar essas memórias dessas pessoas que passam na nossa vida de forma tão marcante, né. E também aproveito também até para traçar um certo paralelo, assim, né, com esse projeto, que eu posso entrar em detalhes melhor mais na frente, né, a seguir. Atendendo o teu pedido de explicar um pouco, né, contar sobre a história, o Erro Grupo, ele iniciou os seus trabalhos mais ou menos em 2000, mas ele vinha se consolidar como um grupo de teatro legalizado em 2001. A gente éramos colegas, né, na faculdade, na UDESC, no curso de artes cênicas, e alguns integrantes também faziam artes plásticas, que hoje se chama artes visuais, né, na UDESC, naquele contexto, se chamava artes plásticas ainda. E houve um movimento de greve intenso, reunindo todos os campi da UDESC, né, que, como vocês devem saber, ela é multicamp, tem várias cidades e vários campos espalhados por Santa Catarina. E esse movimento foi tão forte que fez com que os estudantes, né, na ocasião, fizessem uma mobilização muito forte e levando a uma paralisação de mais de 100 dias, e com ocupação da reitoria ali no Itacorubi. E a partir desse momento, né, de, vamos dizer assim, até ebulição de ideias, surgiu a ideia mesmo de levar isso adiante para além daquela situação, né, de denúncia das situações que a gente contestava naquele momento de greve, e com aquilo que nos mobilizava, né, que é a expressão artística, de certa forma. Então, a partir desse contexto, a gente surge enquanto um grupo institucionalizado, né, legalizado, com CNPJ, essas coisas todas, e conta a partir de 2001, então, como início da história, né. O nome, ele tem várias histórias, assim, de como a gente chegou, assim, não tem uma história única, assim, mas a gente também adota e adotou, né, e o nome por conta justamente dessa ideia de estar num percurso errante, de sermos fruto de experimentação que passa por tentativa e erro, e essa ideia também de tentar, de alguma forma, né, mudar um pouco essa noção que se tem de que o erro possa ser algo que não deva ser visto ou bem visto, melhor dizendo, né? Então, de que a gente erra e o que importa é que a gente siga errando e aprendendo com esses erros e experimentando com esses erros e tornando esses erros, como é que eu posso dizer, não necessariamente acertos, porque daí eu também estou entrando nessa lógica, né, de qualificar, e que não passa pela nossa ideia, né, é justamente com essa intenção de que a gente
errando, a gente está experimentando, e a gente está vivendo enquanto a gente está num percurso errante, assim. E só assim que se aprende, né, Luiz? Sim, exatamente, faz parte do você aprendizado, sem falasse dúvida. sobre como que vocês escolhem ou são escolhidos, porque às vezes a realidade escolhe pra gente, né? Esse tema da velhice. Isso foi durante a pandemia ou foi independente Uhum. dela? E aí, a partir daí, você pode falar já desse Certo. projeto. Certo. Bom, como você fez na introdução, falou na introdução, a gente está com esse projeto, ele faz parte, né, eu só vou ler aqui para não cometer nenhum gafe. Né? Ele é um projeto financiado com recurso público oriundo do Edital de Apoio às Culturas 2021, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais e Fundo Municipal de Cultura. E esse projeto, ele tem como intuito realizar uma pesquisa e coletar material para fundamentar uma dramaturgia para um novo espetáculo futuro, como você mencionou na abertura. A nossa intenção é conseguir levantar recursos para realizar esse espetáculo em março do ano que vem, quando a gente completa 23 anos de história, né? Isso ainda, né, não está 100% garantido, mas é o nosso projeto, o nosso plano para que a gente consiga estrear nessa data. E esse projeto, ele surge desse contexto mesmo, de uma reflexão nesse momento de pandemia mesmo, onde a gente via essa, vamos dizer assim, corrida pela vida, né, e onde o tempo de vida das pessoas, né, a idade, era um fator a se considerar, a quem recorrer, a quem solicitar ajuda primeiro, assim. E isso foi algo que nos chamou muito a atenção, claro, que tem o fato também de que todos os integrantes já estão ali no fim dos 30, início dos 40, numa fase da vida onde a gente começa também a repensar muitas coisas da nossa trajetória e do que temos de futuro ainda para viver, né? E essas questões pessoais de cada um, juntamente com essa questão que, né, afetou todo mundo, e dessas escolhas, né, de quem atender pelo critério de idade, numa situação ali de extrema, né, necessidade na pandemia, nos levantou várias questões, e a gente chegou a esse projeto, que ele foi inicialmente aplicado e realizado em Barcelona, se eu não me engano, em 2021, e aí em 2020, no edital de 2021 a gente aprovou, a gente conseguiu realizar ele só agora em 2023 aqui no Brasil, usando uma metodologia muito semelhante, mas até buscando fins distintos, para a gente poder também fazer um cruzamento, né, sobre essas duas realizações. Então a gente pegou um trecho de uma peça do Eugenio Ionesco, que é um dramaturgo romeno com o qual a gente tem muita afinidade com o trabalho com as peças, que chama As Cadeiras, e a gente extraiu um diálogo entre um casal e tem algumas perguntas, e que a gente levou essas perguntas para a rua, né, através dessa aplicação da nossa metodologia de pesquisa já de outros trabalhos, só que ao invés de a gente lidar só com a gente mesmo enquanto performer na rua, a gente envolveu essas pessoas que estão ali, e com esse recorte mesmo de uma faixa etária de 60 anos para cima, né? Para justamente, de alguma forma, tentar extrair o que essas pessoas vivem na rua, viveram e pretendem continuar vivendo, né? Então, esse foi meio que o nosso recorte, porque a gente ficou nessa questão, assim, do tipo, a gente se preocupa tanto, né, com a vida, mas e com a vida de quem é mais velho do que a gente também pretende chegar nessa fase da vida, quais são as preocupações que essas pessoas carregam, se é que carregam ainda preocupações, sensação de realização ou não, enfim, todos esses aspectos, né, que a gente tinha com a gente mesmo, a gente, bom, vamos ouvir a voz da experiência, né? Então, e o que vocês isso que nos conseguiram motiva. observar, Luiz, assim, com essa pesquisa, né? A que são relegados os velhos na nossa cidade? E quais diferenças vocês conseguiram observar, assim, entre viver a velhice em Florianópolis e em Barcelona, né? Porque são dois países que ocupam posições bem distintas, digamos assim, na geopolítica, na divisão internacional do trabalho. O
que vocês Sim. observaram? Bom, eu posso, sem entrar muito em detalhes, assim, mas de linhas gerais, uma similaridade, assim, que aí parte da nossa análise, né? É uma sensação de plenitude, assim, de completude, sabe? De que, vou tentar, assim, falar, assim, genericamente, mas, assim, cometi meus erros, tive meus deslizes, tive meus acertos, mas eu tô bem com o que eu tô vivendo hoje, assim. No saldo, eu sei que eu errei, eu sei também que eu acertei, que eu fiz coisas boas, que eu podia ter feito melhor, mas o que eu tenho feito hoje e que eu quero continuar fazendo é o melhor, porque eu tô satisfeito, vamos dizer assim, né? Aprendi com isso tudo, e acho que também dialoga também com a ideia do que a gente carrega do erro, assim, né? E que em Barcelona, até, por mais que as duas cidades sejam cidades turísticas, né? A gente não, porque eu não participei das pesquisas lá, né? Mas por estar em Florianópolis, mas quem participou lá trouxe esse relato, assim, de que há uma, como é que eu posso dizer? Há um lugar, assim, dessas pessoas que, por mais que a cidade seja turística e super movimentada, em que elas estão bem estabelecidas e que elas passam à margem disso tudo. Isso, de certa forma, a gente tentou encontrar aqui em Florianópolis, tanto que a gente foi para lugares, né, no centro, assim, a Praça 15, o Largo da Alfândega, ali no Mercado Público, que são pontos turísticos também, e a gente percebe que essas pessoas, elas passam à margem dessa movimentação, assim, elas estão quase que invisíveis, mas elas estão simplesmente plenas e cientes e satisfeitas com essa, vamos dizer assim, condição, né, do que elas têm. E isso a gente observou essa similaridade, mas ao mesmo tempo tem uma diferença, porque a sensação que a gente teve das entrevistas coletadas em Barcelona é que elas estão com uma situação financeira muito estável, e isso não afeta elas emocionalmente, assim, isso até contribui para esse estado, sabe, de completude, assim. Enquanto que aqui a situação financeira, ela é um fator ainda, mas mesmo assim não abala tanto, sabe? Até talvez seja uma própria característica do povo daqui brasileiro mesmo, assim, de, apesar de todas essas dificuldades, tentar seguir adiante com alegria, com fé, com esperança, né, de que as coisas vão sempre ser melhores. Entendi. Curioso isso, porque vocês até colocam, e eu achei muito boa, um trecho, né, do que vocês avaliaram enquanto grupo, que diz, né, sobre a questão da pandemia e da decisão de quem sobrevive e quem não sobrevive, ou seja, essa lógica, né, de depreciação aos corpos antigos, a uma obsolescência programada que acaba atingindo essa lógica também na vida humana, e uma sociedade que visa extrair eficiência e produtividade dos corpos, e quando um corpo já não produz mais, ele não tem mais valor, né? E uma vida que não há espaço para os velhos, né? A rapidez, do pegar o ônibus e tem que ir rápido, ir no supermercado, não se tem paciência, não se tem empatia, não se tem espaço para os velhos dentro da sociedade. Mas, apesar disso, o que tu me diz é que se tem, então, uma aceitação, né? Uma sensação de completude, o que é curioso. Ainda que isso não tire a necessidade de a gente ter uma outra percepção e olhar sobre os velhos, né? Claro, isso, como eu estou te falando, é uma percepção, uma análise, né, da minha parte, assim, da nossa parte, mas claro que a gente ouviu muito comentário, assim, do tipo, né, no meu tempo era bom, no meu tempo era diferente, hoje em dia não se dá essa atenção e um respeito para quem está na idade que as pessoas que responderam falam, assim, né, na minha idade, mas ao mesmo tempo isso não é algo que deixa elas amarguradas, sabe? Entendi. Nesse sentido que eu falo dessa plenitude, essa completude, assim, tipo, não é um rancor, não há uma amargura, não se sentem amarguradas com isso. Mas claro que tem saudades, tem, né, remete, né, a um outro momento, a um outro tempo. E um dado, assim, até certo ponto curioso que a gente observou também, assim, que é um recorte que também eu acho que diz muita coisa, que é as mulheres que a gente encontrou e que a gente entrevistou, elas estavam sempre em alguma função, alguma tarefa, enquanto que os homens, eles estavam simplesmente ali, sabe? Sem
sem uma ocupação clara, assim, apenas passando o tempo, assim. Jogando Enquanto que- baralho, né? Como no enquanto centro que de as mulheres... Florianópolis, Isso. dominó. Enquanto que as mulheres estavam fazendo compras ou indo para alguma tarefa para pegar um neto ou filho, sabe, sempre atarefadas, assim, isso é um recorte que a gente aqui em Florianópolis percebeu, assim. Luiz, a gente infelizmente tem que ir encerrando a nossa entrevista, então para finalizar, Nossa, eu queria agradeço demais. saber se você pudesse falar onde a gente pode ter acesso a esse trabalho de vocês, porque não é só, né, não Certo. só, já é muito, não é só a peça, mas vocês também compartilham as pesquisas, né, em publicações, Sim, livros, então como que a gente pode acessar isso? Certo, no nosso site www.errogrupo.com.br é possível ter acesso a todo o histórico e também as publicações que a gente já lançou, né, em tanto alguns trechos em vídeo quanto em textos e livros, né, estão disponíveis também lá. A gente também tá no Instagram, né, Erro Grupo, onde a gente também mantém, né, uma atividade assim das coisas que estão sendo desenvolvidas lá em Barcelona e também estão sendo desenvolvidas aqui. E no dia 7 de julho a gente vai fazer uma divulgação do resultado dessas pesquisas, né? No nosso canal no YouTube, que também temos um canal no YouTube, com um vídeo e um trecho de áudio dessas pesquisas, dessas entrevistas que a gente fez. Então, convido, né? Dia 7 de julho, claro que a gente vai fazer também mais divulgação nessas redes, tanto no nosso site quanto no Instagram, para comunicar, porque justamente, né, para finalização desse projeto, a gente vai fazer essa divulgação desse material e que ele vai servir a base, né, para essa nova peça que a gente pretende estrear em março do ano que vem. Que legal. Audiência, tá passando aqui embaixo todos os endereços do site, e-mail, Perfeito. Instagram, Facebook, Massa. então para quem quiser acompanhar e seguir, eu acompanharei e também quero muito estar em março assistindo presencialmente a peça de vocês. E agradeço muito, Luiz Henrique Cudo, pela presença. E seguimos agora com a coluna da Ingrid Sateremauê, Diálogos. Beijo, Ingrid. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, Sofia. Tchau, tchau. Bom dia a todos, a todas, a todes. Bom dia, Cudo. Quanto tempo que a gente não se vê presencialmente, né? Passa um filme, assim, de todas as coisas maravilhosas que você constrói junto com o grupo e que mostra, né, essa necessidade da gente cuidar dos nossos, né? Não só enquanto criança, mas também dos nossos mais velhos, né? Como a nossa cultura enquanto povos indígenas defende, né? Os mais velhos são portadores de todo o conhecimento e precisam ser cuidados e precisam dar continuidade à sua vida. E hoje, no Diálogos Indígenas, eu queria saudar, né, a Sofia, que está aí fazendo a apresentação do programa, o Juliano, que está aqui com a gente também hoje, todo mundo da equipe que tem se empenhado bastante, né, para manter vivo esse portal que vai completar 16 anos esse ano, com muita alegria, com uma grande juventude tocando os trabalhos por aqui, e a gente espera que o Portal Desacato tenha muitos e muitos anos de vida. E para isso, né, eu vou pedir para vocês, nesse ladinho aqui, né, aqui a gente tem a nossa chave do Pix, para que vocês possam contribuir, para que, de fato, vocês possam continuar recebendo as melhorias que esse portal tem a nos oferecer. Agora a gente tem uma imagem HD maravilhosa, né, e a gente tem muito a comemorar, porque isso só foi possível com o apoio e o prestígio de vocês aqui no Portal Desacato. Hoje, no Diálogos Indígenas, eu vou trazer um tema que vocês estão acostumados já a escutar por aqui, né, que é a questão do marco temporal. Eu elenquei que precisamos falar todos os dias do marco temporal, principalmente em Santa Catarina, um estado que tem se preparado tanto enquanto ultradireita para que os direitos de nós, povos indígenas, mas os direitos da população, das ditas minorias, são sempre
fortemente atacados. E o marco temporal é um reflexo, mais uma vez, né, de toda essa perseguição, não só aos povos indígenas, mas de toda a perseguição de quem precisa realmente de um ambiente onde a gente possa ter qualidade de vida, porque a gente sabe que hoje o dinheiro proporciona uma qualidade de vida para essas pessoas, mas daqui para frente ela não vai proporcionar. Enquanto isso, nós da sociedade civil, né, os menos favorecidos, continuamos sofrendo com racismo ambiental, que nos cerca diariamente em todos os lugares, na nossa comunidade, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, e a gente vê isso sendo apresentado como algo que aconteceu inesperadamente, causada pelo um desastre ambiental. Como se nós, povos indígenas, como se os cientistas, né, como os ativistas, não estivéssemos alertando a grande emergência climática que a gente vive. E, mais uma vez, eu quero reforçar aqui para vocês que, pela Organizações das Nações Unidas, foi trazido vários relatórios, foram feitos vários estudos, e que comprovam que a única barreira, a única saída para se conter a emergência climática no Brasil e no mundo são as demarcações dos territórios indígenas. É nesses territórios que a gente consegue fazer toda a manutenção de tudo que é necessário no nosso meio ambiente para que, de fato, a gente possa ter a resistência de tudo que é necessário na ecologia, né, para que, de fato, a gente possa manter os nossos rios saudáveis, a gente possa manter o nosso ar saudável, a gente possa manter o ritmo das coisas como deve ser, né, e não de forma acelerada, como a gente tem visto nos alimentos, com os agrotóxicos que fazem super mal para a nossa saúde, e o que nós, povos indígenas, temos debatido e que temos dialogado com as embaixadas de diversos países que proíbem o uso desses agrotóxicos nos seus países, mas que muitas vezes fecham os olhos quando as coisas estão acontecendo no Brasil. E é importante eles abrirem os olhos, né, e nós abrirmos os olhos dessa sociedade que muitas vezes vamos dizer, não fechados, mas de alguma forma barram a informação para que essas pessoas sejam enganadas, porque quem está produzindo os alimentos, grande maioria, é o Brasil, e esse mesmo Brasil é o que tem autorizado os agrotóxicos que nos matam pela boca, isso é um autossuicídio. E hoje, claro, quem tem condições, né, consegue ter uma alimentação muito mais não, né, coerente com o que deveria ser toda a alimentação da população, né, uma alimentação saudável, livre, né, desses venenos que são colocados diariamente na nossa mesa. Mas, falando de tudo isso, né, e dizer o que isso tem a ver com o marco temporal? Isso tem tudo a ver com o marco temporal, né, porque o marco temporal, ele não está falando só de conter, de ser uma barreira da crise climática, não está falando só de ser uma barreira de combate ao genocídio, ao etnocídio, ao ecocídio no nosso país e no mundo. Mas ele está falando de um resgate, nós, enquanto povos indígenas, falamos de um resgate de um outro tipo de vida, um modo de vida do bem viver indígena, né, no qual nós, enquanto povos indígenas, resistimos durante 523 anos para que, de fato, a gente pudesse hoje estar aqui e compartilhar, né, toda a importância dessa resistência, da demarcação dos territórios indígenas. Em Santa Catarina, é importante a gente frisar a importância de dizer não ao marco temporal. Primeiro, porque a gente tem a resistência de 3 povos que sobreviveram a esse grande genocídio que houve no sul do país. Segundo, para falar da importância
que a gente tem de reflorestar mentes aqui nesse estado, onde muitos dos que são resistentes e que são combativos a toda essa perseguição, a todas essas atrocidades que têm acontecido no nosso estado, têm sofrido com discriminação por ser catarinense. O estado de Santa Catarina não deve ser representado pelo nazismo. O estado de Santa Catarina deve ser representado pelas boas coisas que sempre teve a oferecer. O primeiro é a sua diversidade, a sua biodiversidade, que é representada e que ainda é representada fortemente pela comunidade indígena, pelo povo Guarani, Xoclen e Caigande, também por toda a diversidade que foi feita, sim, e que também não é interesse nenhuma nossa apagar a história dos trabalhadores e trabalhadoras que foram trazidos para cá, porque a colonização, é importante dizer que ela foi fortalecida por esses trabalhadores e trabalhadoras que vieram para Santa Catarina. E que muitos desses trabalhadores, se a gente for conversar afinco, entendem que nós, povos indígenas, estávamos aqui antes dos colonizadores chegarem. Então, é uma grande falácia o que o governo de Santa Catarina vem fazendo quando aplica o seu projeto de triturar a história de Santa Catarina, na qual os povos indígenas não têm nenhum objetivo em apagar a história daqueles trabalhadores e trabalhadoras que foram trazidos para cá e que foram muitas vezes colocados nas piores situações e que os grandes senhores sempre se beneficiaram desse trabalho, né, dessas pessoas que foram trazidas para cá por uma situação também que estava difícil no seu país. Mas muitas vezes eu tive a oportunidade no sul do país, por exemplo, no sul de Santa Catarina, por exemplo, de escutar essas pessoas que são descendentes de outros trabalhadores que estiveram aqui no início dessa colonização e que defendem que os povos indígenas estavam aqui, que defendem que a demarcação dos territórios indígenas são necessárias. E são necessárias por quê? Para finalizar, o tempo é curto. Em outubro de 2021 a outubro de 2022, foram registrados 1.041 hectares de desmatamento da nossa Mata Atlântica. E esse número equivale a 1.458 campos de futebol. Santa Catarina é o terceiro maior estado que registrou uma disparada de desmatamento voltada à nossa Mata Atlântica, ao nosso bioma Mata Atlântico. O bioma Mata Atlântico, ele é tão importante quanto o bioma da Amazônia. Não existe pulmão saudável sem o resto do corpo saudável. E isso é importante que a sociedade catarinense possa entender. Quando nós falamos não ao marco temporal, nós estamos falando não ao desmatamento, nós estamos falando sim à vida e a todo tipo de vida que existe nas nossas florestas, nos nossos rios e em todo o meio ambiente. E nós estamos falando de nós, de proteger a nossa vida, não só enquanto povos indígenas, mas proteger a vida de toda uma população. Hoje, é muito importante que você, que está nos assistindo, pergunte às crianças que estão ao seu redor o que elas pensam para o futuro, o que elas pensam sobre os povos indígenas. E, com toda sinceridade, eu tenho certeza que eles vão dizer o que nós estamos sempre nos reafirmando, que nós somos a ligação direta com a Mãe Terra, e que nós precisamos proteger a Mãe Terra para que, de fato, toda a humanidade possa ser protegida. E, para isso, Santa Catarina precisa dizer não ao marco temporal e fazer a pressão que é necessária para que o governador pare de fazer a pressão inconstitucional que tem feito enquanto chefe de governo, chefe do Executivo do Estado de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina tem a obrigação de defender as vidas da população de Santa Catarina. E, para isso, precisa parar de defender uma lei anti-indígena, inconstitucional. E é assim que eu encerro hoje aqui os Diálogos Indígenas, fazendo essa reflexão com vocês. Precisamos defender a vida, e, para isso, precisamos dizer não ao marco temporal. Até a próxima quinta-feira com mais um Diálogos Indígenas aqui no Portal Desacato.
de que bom te ver, que lindo te ver em Full HD e sempre com muita doçura e firmeza para falar aquilo que precisa ser dito, reivindicar e denunciar. Sempre muito bom te ter aqui nas quintas-feiras. Finalizamos o JTT, Amanhã com Dignidade, essa edição que está tão próxima da edição 500, que vamos ter surpresas aí para toda a audiência, porque não é qualquer cooperativa, qualquer portal de comunicação e qualquer programa que consegue chegar à sua edição 500, trazendo entrevistados das mais diversas realidades, dos mais diversos locais, falando sobre a cidade, sobre Santa Catarina, sobre os problemas reais do nosso país. Então, finalizamos, mas ainda não é a edição 500, então finalizamos essa edição divulgando o Café Anticolonial, que é o 10º café organizado pelo Portal Desacato, que vai acontecer num sábado, dia 8 de julho, às 3 horas da tarde, no Museu do Lixo, que fica lá no Itacorubi. E o tema desse café anticolonial é heróis e heroínas de Florianópolis, uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da CONCAP. A arte foi feita pela Ari, essa arte muito bonita, né, com uma margarida, que são aquelas que cuidam da limpeza da nossa cidade. E foi também, né, a margarida foi desenhada por ela e a arte pelo Sérgio Cardoso. E vamos contar com artistas, né, nesse dia, nessa programação que vai ser gratuita, que vai ter comida, vai ter conversa, vai ter espaço para crianças, vai ter rifa, sorteios, poesias por parte de todos os cooperados que vão escrever poesia em cordel, exposições também por parte dos trabalhadores da CONCAP, que vão fazer um trabalho muito legal com material reciclado. E os artistas, vou mostrar agora, os artistas do café serão a Nicole Iruhu, que é peruana ou chilena, Raul? Me corrige. E Marco Oliva e Cláudio Schuster, que já são conhecidos aqui, estiveram no 15º aniversário do Portal Desacato, é peruana, a Nicole. Então, convido a todas e todos, convidem seus familiares, seus amigos para participar desse espaço tão importante para a gente, que é um espaço da presencialidade, que é a gente poder ver a nossa audiência, conversar com vocês, trocar e poder homenagear quem limpa a cidade de Florianópolis e que a gente sabe que sem eles essa cidade não seria nada. O Juliano Tomás, que está aqui no backstage, eu não queria falar o termo em inglês, mas foi o que veio, que está aqui, né, fazendo esse trabalho, ele vai estar na condução do evento, e vamos estar nos bastidores, obrigada, Raul. Ele vai estar na condução do evento, então eu convido a todos e todas para participar. E por hoje é isso. Não teremos hoje Mural da Manhã, infelizmente, porque está toda a equipe trabalhando muito para que a gente faça um 10º café anticolonial muito legal para todas e todos. E é isso. Até semana que vem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.